Pausa. Você acha que sabe tudo sobre o Egito? Pirâmides, faraós, múmias. Ah, a gente aprende isso na escola, em filme, mas... E se eu te disser que a maior parte do que a gente acha que sabe está incompleta? Ou pior, errada? Prepare-se para se surpreender. Hoje eu vou te levar numa viagem por um Egito que você nunca viu. Vamos desvendar segredos que ficaram escondidos por milênios, mistérios, que só agora, com tecnologia de ponta, a ciência está começando a entender. Esqueça a imagem de livro didático. A realidade é muito mais maluca, muito mais fascinante e, em alguns casos, até meio bizarra. Neste vídeo, eu separei 12 segredos inacreditáveis sobre o Antigo Egito. Faraós que não eram tão divinos assim, maquiagens que podiam matar, a obsessão por gatos, como diabos construíram as pirâmides gigantescas. Curiosidades e descobertas recentes que vão explodir a sua mente. Pausa. Vamos começar quebrando o maior mito de todos, o faraó como um deus vivo. Sim, eles cultivavam essa imagem com todas as forças. Era marketing puro. Eles se apresentavam como filhos de Ra, a personificação de Horus na Terra. Mas a verdade, galera, é que no dia a dia, a coisa era bem diferente. Eles eram, antes de mais nada, administradores. Pensa num CEO de uma multinacional gigantesca, só que com uma coroa maneira e um cajado. Eles tinham que lidar com colheitas, impostos, exércitos, construções e uma burocracia que faria qualquer um arrancar os cabelos. Não era só ficar sentado no trono recebendo uva na boca, não. A vida pessoal deles também era bem humana, cheia de drama. Casavam, alianças políticas, tinham filhos, amantes e sim, eles ficavam doentes. Análises em múmias, como a do famoso Tutankhamon, mostram que ele tinha malária e um problema no pé. Outros faraós tinham problemas dentários horríveis, artrite, obesidade. Eram pessoas de carne e osso. A imagem divina era uma fachada para manter o poder. E o mais chocante, eles eram contestados. Greves, conspirações e até assassinatos de faraós. Pausa. Agora vamos falar de beleza, porque os egípcios levavam isso muito a sério. Homens, mulheres, crianças, todo mundo usava maquiagem, principalmente o kohl. Era moda, era status, mas também era proteção. Acreditavam que afastava o mal-olhado e infecções. O principal ingrediente era a galena, sulfeto de chumbo. Sim, chumbo. Eles moíam e misturavam com gordura para fazer o delineador. Além do chumbo, outros compostos tóxicos. Ou seja, veneno nos olhos todo dia. Hoje sabemos o perigo do envenenamento por chumbo. Danos neurológicos, problemas nos rins e muito mais. Mas estudos recentes sugerem algo surpreendente. Em doses muito baixas, esses compostos podiam estimular o sistema imunológico e ajudar contra infecções oculares comuns. Uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que envenenava lentamente, talvez protegesse de conjuntivite numa terra de poeira e moscas do Nilo. Pausa. Se você acha que a internet inventou a obsessão por gatos, conheça os egípcios. Gatos eram encarnações divinas, protetores do lar, da fertilidade e do parto. Além de sagrados, eram úteis, protegiam contra cobras, escorpiões e ratos. Leis severas. Matar um gato podia ser punido com a morte. No luto, raspavam as sobrancelhas. Gatos eram mumificados e enterrados em cemitérios gigantescos. Tomografias revelam filhotes sacrificados para oferendas. Um lado sombrio, onde fé e comércio se misturavam. Pausa. Mumificação. A ciência por trás do ritual. Por trás da religião havia anatomia e química sofisticadas. Removiam o cérebro com um gancho pelo nariz. Brutal, mas eficaz. Tiravam pulmões, fígado, estômago e intestinos. O coração ficava. Os órgãos iam para vasos canópicos, cada um protegido por um deus. O corpo era desidratado com natrão por cerca de 40 dias, impedindo a decomposição. A técnica evoluiu por milênios. Hoje,
Tomografias desenfaixam múmias virtualmente, revelando causas de morte, doenças e segredos do processo. Pausa. Cerveja e vinho, o combustível da sociedade. A cerveja Henket era a base da alimentação de todos. Mais segura que a água do Nilo, nutritiva, espessa como um mingau, fonte vital de calorias. Parte do pagamento era em pão e cerveja, o combustível que ergueu monumentos. Estava em todo lugar: salário, oferendas, remédios. Havia dezenas de tipos, sabores e graduações. Produção controlada pelo Estado. Dizer pão e cerveja era desejar sustento e alegria. Nosso tudo de bom. Já o vinho era luxo da elite e dos rituais. Em tumbas, rótulos traziam safra, vinícola e o nome do vinhateiro. Sofisticação que associamos à França já existia no Egito há mais de 3.000 anos. Da próxima vez que abrir uma cerveja, um brinde aos egípcios. Pausa. O segredo da construção das pirâmides. Ok. A pergunta de 1 milhão. Como em nome de Ra construíram isso? Esquece aliens. Arqueologia e engenharia têm respostas melhores. A teoria mais aceita. Sistema combinado de rampas. Uma rampa externa para as primeiras camadas e uma rampa interna em espiral, como escada de caracol, para levar blocos ao topo. Achados em pedreiras mostram rampas com escadas laterais e buracos para postes. Alavancagem com trenós e cordas. O diário de Merer detalha calcário vindo de Tura por barcos via canais artificiais até a base da pirâmide. Logística absurda. Não eram escravos chicoteados. Eram equipes qualificadas, com moradia, comida, saúde e respeito. Um projeto nacional. É mais impressionante do que qualquer conspiração. Pausa. O olho de Horus. Você já viu esse símbolo por aí? Amuleto de proteção e sorte. E muito mais. No mito, o olho é despedaçado numa batalha contra Sete, e Thoth o restaura. Símbolo de restauração, cura e proteção. As partes do olho representam frações. A soma dá 63, 64. O 1,64 que falta é a parte restaurada por magia. Usado para medir, como selo de garantia e na medicina. Um sistema prático disfarçado de sagrado. Poder divino num só desenho. Pausa. A revolução herege de Akenaton. De um panteão inteiro ao culto único do sol. Akenaton fechou templos, confiscou riquezas e demitiu sacerdotes. De Tebas a Akhetaton. Arte muda. Naturalismo, barriga proeminente, quadris largos, rosto alongado. Após sua morte, tudo volta. Tutankhamon restaura os deuses e apaga o nome do herege. Pausa. Os segredos escondidos nos hieróglifos. A pedra de Roseta foi a chave de Champollion em 1822. De repente, tudo começou a falar conosco. Depois, vieram os textos do dia a dia. Cartas de amor, reclamações de trabalhadores, listas de compras, piadas, divórcios e até processos sobre roubo de burro. Ostraca, cacos usados como rascunho. Escribas praticavam, faziam caricaturas, anotavam recados. Por trás da grandiosidade, uma sociedade vibrante e cheia de personalidade. A pedra de Roseta abriu a fechadura. Os pequenos textos abriram a porta da vida real. Pausa. As mulheres que governaram o Egito. Embora o trono fosse idealmente masculino, mulheres assumiram o poder supremo. Hatshepsut governou por mais de 20 anos, em paz e prosperidade, com expedições a Punt e obras grandiosas. Ela usou a iconografia do poder. Outras rainhas foram parceiras de governo, retratadas em pé de igualdade. Pausa. Cirurgia e conhecimento. O Ebers é uma enciclopédia. O Edwin Smith, um manual de trauma com 48 casos. Apresenta um exame, diagnóstico e prognóstico, inclusive admitindo casos intratáveis. Detalham fraturas, suturas e cirurgias. Bisturis, pinças e serras de bronze já existiam. Há crânios com trepanação cicatrizada e pontes dentárias. Prática e observação guiando a cura. Pausa. O Egito ainda tem muito a nos contar. E aí sua cabeça explodiu? Passamos por 12 segredos e mal arranhamos a superfície.
Cada escavação, cada análise de DNA, cada papiro decifrado revela mais. Muito ainda está sob a areia. Tumbas, cidades, textos esperando por nós. Com organização, engenhosidade e uma boa dose de cerveja, ecoamos na eternidade. Se curtiu, deixa o like, inscreva-se e ative o sininho no Astreme Curioso e compartilhe.